Olá, meu nome é Josi Prado, eu sou engenheira agrônoma da AgroInsight e hoje eu estou aqui para te ensinar como construir sua própria planilha de interpretação de análise de solo e recomendação do zero e depois poder fazer recomendações em menos aí de 15 minutos tendo a análise de solo pronta. Esse curso não tem a intenção de aprofundar nos conceitos sobre interpretar a análise de solo. Para isso, a gente tem um curso mais completo que se chama Manejo Descomplicado. Então, esse curso aqui é focado exclusivamente na planilha, para você depois não precisar mais depender de nenhum programa de recomendação. O curso também fornece uma apostila, com as principais tabelas de interpretação. Você vai personalizar todos os dados da sua região, da cultura que você tem interesse, para utilizar com essa planilha. Então, vamos lá. Vou te mostrar agora as principais funcionalidades. Agora vocês estão me vendo aí no cantinho da tela e eu abri a planilha para vocês terem uma ideia de como ela é organizada. Na planilha a gente tem aqui diversas abas. A gente tem a aba principal, que é a aba Home, onde a gente tem os links para poder acessar as outras abas da planilha. Por exemplo, aqui a gente tem o link para os gráficos direto. A gente tem o link para a interpretação e a gente tem o link para o resumo, o relatório de impressão da planilha. Depois, seguindo, a gente tem a aba onde serão inseridos os dados de análise de solo. Como vocês podem ver aqui, tem informações como safra, cliente, fazenda e os dados normais que uma planilha de análise de solo tem que ter, os parâmetros normais que tem numa análise de solo, como pH, matéria orgânica, fósforo em melic, fósforo em resina, potássio, cálcio, magnésio, os cálculos de soma de base, CTC, B% e também, etc., E também os micronutrientes e a relação dos cátions na CTC e entre eles. Então, esses são os dados básicos de uma análise de solo completa, sem esquecer, é claro, também do teor de argila. Então, essa aba aqui é para inserir os dados. Esses dados são todos reais, dados de análise de solo mesmo, que foram feitas na prática. E a gente tem aqui, só troquei o nome, Coloquei um nome fictício de um determinado cliente, um nome fictício de fazenda. Só troquei esses dados. O restante é verdadeiro. A terceira aba, então, vou aumentar aqui para vocês um zoom. São os dados da cultura que a gente vai trabalhar. Então, aqui na planilha eu coloquei como exemplo soja, algodão e milho, mas no curso eu ensino como personalizar para a cultura de interesse, onde você pode buscar esses dados para ter dados confiáveis de extração, de necessidade da cultura e exportação com a produção, onde você pode capturar de uma forma segura esses dados. Depois temos a aba de tabela dinâmica, então eu te ensino como pegar esses dados da análise de solo e montar essa planilha dinâmica. Caso você nunca tenha ouvido falar, planilha dinâmica é uma planilha onde você consegue ir mudando, selecionando os dados através de filtros para mostrar só o que você quer. Então, por exemplo, eu tenho lá um banco de dados, que hoje a gente fala muito na questão de armazenamento de dados, termo Big Data, que quer dizer justamente a organização e o armazenamento dessas informações em grande número. Então, por exemplo, se você presta serviço aí para várias fazendas, para vários clientes, você com certeza tem um banco de dados muito grande de análise de solo, e a planilha dinâmica, ela ajuda você a organizar essas informações. Então, por exemplo, eu quero aqui dentro dos meus clientes só ver clientes que trabalhem com soja, então eu vou selecionar só soja aqui no filtro. Aqui eu coloquei só um cliente, mas por exemplo, se você tem um cliente que tem várias fazendas, você pode selecionar uma fazenda específica dele, a safra, qual safra que você quer avaliar esses dados, ou se você quer todas as safras, cultura anterior, cultura atual, enfim. Você seleciona os dados que você quer que apareça e aqui embaixo, então, vai aparecer conforme você selecionou, tá? Existe um jeito de você organizar isso daqui para que apareça exatamente esses filtros aqui no cabeçalho e esses resultados de análise aqui embaixo. A partir desses dados é que a gente consegue
montar gráficos e também baseado na tabela dinâmica, a gente constrói uma tabela automática de interpretação e recomendação, certo? Então, conforme você muda lá, essa tabela é linkada aqui com essa aba de interpretação e recomendação. Depois vocês podem ver, então, como eu já entrei aqui na aba de interpretação e recomendação, vou aumentar aqui para vocês verem. A gente tem montado aqui os dados da análise de solo. Debaixo de cada parâmetro tem a classificação, se o teor está adequado, baixo, alto, conforme a fórmula que eu coloco aqui. O número muda automaticamente e ele também já classifica automaticamente. Tá? Eu utilizo tabelas de interpretação dependendo da região, que eu vou passar para vocês no curso também. E deixo aqui automático. Isso daqui é uma tabela suporte para esses parâmetros, essas classificações aqui de adequado, alto. Essas classificações podem mudar de acordo com o sistema, por exemplo, se é sequeiro ou se é irrigado. Dependendo da textura, né? Principalmente aqui para fósforo em melic e matéria orgânica, vai depender da textura. Então, essa tabela aqui é uma tabela de suporte para caso a textura mude ou caso o sistema seja outro, né? Aqui, por exemplo, está sequeiro. Caso seja irrigado, essa tabela aqui consegue buscar nessa outra tabela auxiliar as informações para que ela classifique corretamente a informação. Depois a gente tem as tabelas de recomendação de calcário e dentro dessa tabela aqui a gente tem recomendação pela V%, recomendação pelo alumínio, pelo teor de cálcio na CTC, pelo teor de magnésio na CTC. Depois a gente tem essa tabelinha aqui que você pode escolher na lista suspensa qual que é o tipo de método que você vai utilizar, né? Você pode colocar aqui, ó, eu quero pela V%, então vai aparecer quanto de cálcio vai fornecer para você e de magnésio se você utilizar esse método, né? E aqui em cada um tem as quantidades, ó, quilos por hectare. Então você escolhe aqui, se você vê que é uma quantidade pequena, por exemplo, no nosso exemplo, a gente tem só 90 quilos pelo método da V%, e só 317 quilos pelo método do cálcio, então não compensaria entrar com calcário. Então, nesse caso, você pode vir aqui na lista e colocar nenhum. Deixa zerado os números aqui, na hora de fazer a soma total lá embaixo, não vai interferir. E a gente também tem recomendação de gesso. Então, tem pelo método da V% também, e a gente tem pelo método da textura, que eu também vou explicar para vocês mais adiante no curso. Aqui embaixo a mesma coisa, você pode escolher qual método que você quer utilizar e se não quiser nenhum, aí você deixa como nenhum e aí fica zerado aqui o teor de enxofre e o teor de cálcio. Também esqueci de comentar, aqui você pode colocar os teores de óxido de cálcio e óxido de magnésio que estão no seu calcário e qual que é o PRNT, para poder ser utilizado também nas contas, ó, como vocês podem ver, tá linkado aqui. Depois a gente tem as tabelas de recomendação de nutrientes, de correção de nutrientes, então a gente tem correção de P2O5, aqui eu utilizo uma fórmula, uma tabela para o cerrado, mas a gente tem outras formas de correção também que eu vou passar no curso, que você pode personalizar de acordo com a sua região. Temos a correção de K2O, correção de cálcio, de magnésio, que está muito ligado com a aplicação de calcário também, né? E a participação desses dois elementos na CTC, enxofre e os micronutrientes. Então, eu passo quais são as tabelas dos valores adequados de cada micronutriente e quanto que falta, subtraindo do que tem na análise de solo, quanto que falta você colocar ainda no solo de micronutrientes. Depois, recomendação de manutenção, que é baseado na cultura, o que a cultura precisa de necessidade, né? Linkado aqui na expectativa de produção. Então, por exemplo, se você mudar essa expectativa para, vamos supor, 14 toneladas, você vê que os números mudam aqui também automaticamente, colocando mais nutrientes aí na manutenção. Então, é linkado com a cultura. Todas essas informações de cultura, expectativa, área, elas já são preenchidas automaticamente
quando você preenche os dados aqui na home. Então, vocês podem ver aqui na home, tem todos os dados que você vai colocar manualmente. Tem uma lista que vocês vão escolher aqui, ó, das culturas, como no caso eu tô trabalhando só com soja, milho e algodão, só tem soja, milho e algodão, mas você pode colocar qualquer cultura que você for trabalhar. E aí a gente tem aqui uma tabela que é o resumo, o somatório dessas outras duas tabelas, quantos nutrientes vão na correção e quantos vão na manutenção. Caso o nutriente esteja num teor acima do que é necessário, do que precisa para correção, ele vai estar aqui como negativo e vai somar junto com o valor de manutenção. Então, toda vez que, ao somar, esse número ainda continua negativo, a tabela dá automaticamente o número 0, ou seja, você não precisa acrescentar esse nutriente na sua recomendação. E aqui nessa tabela nós temos os nutrientes, né, os fertilizantes, na verdade, que você vai escolher de acordo com a sua região também. Essas informações são todas cadastradas logo abaixo, eu vou mostrar para vocês como alterar esse cadastro aqui de fertilizantes, mas você tem lá, ó, uma opção, uma lista de opção que você pode configurar para escolher qual o fertilizante que você quer e o tipo, que a gente precisa classificar o tipo, porque senão dá problema ali na fórmula, tá? Depois eu te mostro como elas estão relacionadas. Mas então você vai escolher o fertilizante e o tipo, e aí a dose vai sair automaticamente de acordo com a garantia do seu fertilizante. E aqui a porcentagem, por exemplo, eu quero com essa fonte colocar 50% do nitrogênio que a minha cultura precisa. Então, por isso que ele está dividindo esse valor aqui da dose, né, essa dose total por 2. Mas, caso você queira, por exemplo, 100%, olha, a tabela já vai mudar para te dar 100% da dose de nitrogênio que precisa. E aí, essa tabela aqui te conta se toda essa escolha que você fez aqui em cima está batendo com a necessidade. Porque, por exemplo, aqui eu deixei 100% e não tirei os 50% do outro nitrogenado. Então, o que vai acontecer? Vai acumular um número que está em excesso, a mais do que eu programei aqui, que foi de 195 quilos de nitrogênio. Essa coluna aqui é uma coluna de conferência para saber se as opções que você escolheu aqui, juntamente com a porcentagem da dose, estão corretas. No final, você tem uma tabela resumida dos fertilizantes que você colocou ali em cima. Então, vocês podem ver ali que eu mudei para nitrato de cálcio e a tabela já mudou aqui embaixo. Mas se eu voltar lá para ureia, na minha lista, a tabela aqui de baixo também vai voltar para ureia. Então, aqui é uma tabela resumo que tem o fertilizante, a dose, a quantidade total para a área de 325 hectares, quantidade de unidades, ou seja, que você vai preencher se essa unidade corresponde a bag ou sacos de 25, 50, 100 ou se é a granel. E quantas unidades dessa aqui que você escolheu, né, para atingir essa dose aqui de 72 toneladas, essa quantidade. E por fim, o custo do fertilizante, que também está cadastrado ali na nossa tabela embaixo. Depois a gente tem a aba de relatório, onde a gente vai configurar um relatório padrão, que também vai se modificar de acordo com as informações que a gente vai modificando nas outras, vai alterando nas outras abas. Então, quando eu alterar os dados de análise, vai alterar aqui no meu relatório, vai alterar as classificações de adequado, alto, médio, vai alterar os valores de correção de manutenção, dose. Conforme eu mudo lá os fertilizantes, muda aqui na minha tabela também. Depois, observações e uma segunda página onde a gente pode inserir os gráficos. Gráficos interessantes que você queira apresentar para o seu cliente ou que você queira guardar da sua área aí, da sua propriedade. Esse relatório é totalmente personalizado também. Se você quiser colocar outros tipos de informação, você
Pode. E essa aba aqui, impressão, é só se você quiser copiar um relatório antes de você modificar os dados, você copia e cola aqui na área de impressão. Muito bem, então é essa planilha que eu vou ensinar para vocês aqui do zero nas próximas aulas. Se você não conhece o meu trabalho ainda, não sabe quem eu sou, procura as nossas redes sociais, tem um canal lá no YouTube, AgroInsight, no Facebook, Instagram, tudo com esse nome, AgroInsight, tudo junto e minúsculo. E também tem o nosso blog, onde eu compartilho matérias na área de manejo do solo também e do universo agro, que é no endereço agroinsight.com.br. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, dá uma acessada lá nas páginas que você vai conhecer um pouco do meu trabalho. E se você gostou desse curso, quer aprender a fazer, a montar essa planilha aí do zero, tendo todo o suporte de material, apostila, as aulas, videoaulas gravadas, é só se inscrever aqui no link abaixo que a gente se encontra na primeira aula. Até mais!